Fala pessoal, e aí? Beleza? Sejam bem-vindos para mais um vídeo e hoje a gente vai falar um pouco sobre o grande vilão que nos assola ultimamente nos jogos, as microtransações. Para entender um pouco as microtransações, a gente tem que voltar lá no passado, lá quando começaram mesmo os videogames, para entender um pouco melhor como funcionava o mercado nesse ramo. Antigamente os jogos eram vendidos em cartucho. Era uma mídia relativamente cara, na verdade era bem cara. E o custo de produção dos jogos era um pouquinho elevado porque era um segmento que ainda estava em expansão. Eventualmente, lá na geração do PlayStation 1, a mídia foi alterada por CD, o que acabou baixando muito os custos dos jogos. E nessa época, o desenvolvimento dos jogos já era uma coisa bem mais difundida, já era bem mais ampla, o que fez com que mais empresas investissem nisso, gerando maior concorrência, maior mercado, etc. Essa época foi muito boa, que os custos dos jogos estavam bem baixos. Logo depois, quando veio o DVD, isso se manteve mais ou menos nesse esquema. Só que a pirataria era muito grande, então os investimentos passaram a manter o foco em combater a pirataria, tanto no console quanto na mídia. Ninguém queria que seu jogo fosse clonado e distribuído de forma ilegal, sem que eles tivessem lucro nenhum. Em consoles como o PlayStation 3, passou a ser difícil e caro produzir, porque ele utiliza uma mídia nova, patenteada pela Sony, o tal do Blu-ray, e ele tinha um hardware tão voltado para evitar pirataria, tão diferentão para se desenvolver, que acabou complicando, acabou dificultando que as produtoras fizessem jogos. Tanto que os jogos mais fluidos e mais bonitos do PlayStation 3 eles vieram no final da geração. Mas foi aí que descobriram uma nova forma de combater a pirataria e uma nova mídia, que é a famosa mídia digital. É você comprar online. Isso acabou baixando muito os custos de venda dos jogos. Porque se você não tem um custo de produção de mídia física, o jogo acaba barateando mesmo. E aí que começaram as vir as grandes promoções de jogos, e a galera começou a comprar menos mídia física, inclusive. Alguns jogos eles sequer chegam em mídia física, para que eles se mantenham num custo bem mais baixo. E além disso, começaram a vir jogos gratuitos, realmente gratuitos, não esses que são dados para assinantes de serviços online, serviços pagos. Jogos gratuitos de verdade, em que o intuito deles era que você comprasse itens dentro do jogo. Era que você gastasse o seu dinheiro com as microtransações. Hoje em dia a gente vê muito isso em celular e PC. Os famosos MMOs RPG, por um tempo a grande maioria, você precisava assinar um pacote mensal para que você tivesse direito de jogar o jogo. Mas eles começaram a perder público, e aí eles aderiram ao formato de microtransações, onde você pode jogar o jogo normalmente, sem gastar nenhum dinheiro de verdade. Mas sua vida é muito mais fácil dentro do jogo se você comprar os itens deles, que custam dinheiros. Como isso funciona? Normalmente eles têm uma moeda corrente dentro do jogo que você precisa comprar, que você precisa adquirir, utilizando o seu dinheiro físico, o seu dinheiro real, literalmente real, para que você adquira essa moeda e possa comprar determinados itens que não são compráveis de nenhuma outra forma. Isso facilita o jogo e em alguns jogos, inclusive, é a única forma de você vencer. É o famoso pay to win, é pagar para ganhar. Nos jogos de segmento mobile, isso é muito forte, isso é muito grande. Inclusive, em alguns jogos, você tem um determinado número de tentativas para passar de certa fase e você precisa comprar mais tentativas ou esperar, tipo, um dia, 2 dias. Pra galera que tá muito aficionada no jogo, pra galera que não quer perder tempo, acaba pagando, um pouquinho, paga, até que um dia, 2, é só mais um pouquinho, e paga, e quando vê, gastou rios de dinheiro nesse tipo de transação. Outra forma em que isso aparece muito são as microtransações para você adquirir itens estéticos pro seu personagem, como mudar a cor de um cabelo, mudar um uniforme dele, mudar o tipo de roupa, a cor da roupa, o visual de uma arma, de um escudo, etc. Mas isso alcançou um patamar assim, digamos que absurdo ultimamente. Quase todos os jogos têm vindo com esse esquema de microtransações. Quando eu digo quase todos, é mais ou menos que os últimos lançamentos desse ano tem microtransações. Shadow of War, ou Sombras da Guerra, que é a sequência do Sombras de Mordor, ele tem esse esquema de microtransações no jogo. Você se conecta, você joga online quase que o tempo inteiro, mesmo que não esteja em uma partida online, ele requer conexão e você compra, utilizando seu dinheiro de verdade, alguns itens.
algumas missões e certas coisas que são necessárias para o fim real do jogo. É mais ou menos assim. Você tem duas opções. Você terminar o jogo e fica lá se martirizando por umas 30, 50 horas, tentando conseguir todos os itens e tudo mais, para chegar ao final real e completar tudo que você tem para completar no jogo. Ou você simplesmente gasta uma grana, tenta lá a sorte com os baús aleatórios lá do jogo e você termina. Sabe, é aquela velha história de a gente tá dando oportunidade para todo mundo, não reclamem. Tá lá a opção de você não gastar dinheiro com isso. Mas é um saco. Esse estilo de jogo de aventura, ele já tem um fator de repetitividade bem grande. As missões são bem parecidas. Então normalmente o que te pega a longo prazo no jogo é a história. A curto prazo, sim, é a jogabilidade, você está aprendendo e tal. Quando ele começa a se tornar repetitivo, você começa a achar chato, mas continua, porque a história normalmente é legal. Se você é obrigado a continuar no jogo de forma repetitiva, maçante e sem história para te apoiar, é um saco. A outra opção é você gastar grana. Só que o jogo já custou 250 pratas. Você ainda vai gastar mais dinheiro? É uma sacanagem, né? Convenhamos. Mas isso não ficou só no Sombras da Guerra, não. Assassin's Creed Origins tem um esquema parecido. Tudo bem, o dele não é tão invasivo, não é tão necessário, digamos assim. Mas ele te oferece essa vantagem para que você termine o jogo com uma facilidade maior, ou de repente com itens melhores, ou com mais conquistas. Quando a gente fala em conquistas, fala em platinar, a galera já abre os olhos, né? E a gente chegou ao cúmulo do absurdo quando foi proposta a patente das microtransações. A Activision lançou a patente sobre microtransações. Eu vou resumir de duas formas aqui no que diz a patente deles, né? A forma real e a forma que eles querem que a gente pense que é. A forma que eles querem que a gente pense que é a seguinte: você comprou um item, você comprou uma arma no jogo, então você quer utilizar essa arma no jogo. Então ele vai te colocar em partidas em que te favoreçam a utilização dessa arma do jogo. Porque você pagou por ela, você gastou dinheiro de verdade nela. Então você tem que utilizar. E eles vão te ajudar nisso, eles vão te apoiar nisso. Se você comprou uma arma de longa distância, de precisão, eles vão te colocar em mapas melhores, onde os inimigos, ou seja, os outros jogadores, não estejam utilizando esse tipo de arma, ou tenham maior dificuldade para se esconder. E aí facilita a sua vida, você utiliza mais ela, você mata mais gente, você se diverte mais. Como é na realidade? Eles vão colocar pessoas que têm itens premium, que tem esses itens maravilhosos que eles gastaram dinheiro, contra pessoas que não gastaram dinheiro no jogo. Ou seja, vão dar uma vantagem absurda para o outro cara que tem todos os itens legais, te matar o tempo todo para você não conseguir vencer, e aí você acaba comprando os itens e indo para partidas com mais gente que não tem os itens, se sente o cara brabo, se sente o cara máximo, porque tá matando pra caramba, continua comprando o item e eles vão te fazendo de trouxa. Óbvio que muita gente vai adorar esse tipo de microtransação, muita gente como eu vai odiar. Eu sou totalmente contra esse tipo de microtransações em jogos a preço cheio, digamos assim, que são aqueles que você paga o preço do jogo e ainda tem que pagar por outras coisas dentro do jogo, diferente de uma DLC que acaba colocando um conteúdo extra que não é só uma simples modificação. Aliás, acho até bom aqui diferenciar um pouco microtransações de DLC. As microtransações, elas normalmente acrescentam uma vantagem ao jogador. Eles acrescentam uma vantagem, uma facilidade ao jogo. Em alguns casos, em alguns jogos gratuitos, essas microtransações são simples melhorias estéticas, ou desbloqueio de um personagem ou de um item que vai dar uma vantagem ao jogador. No caso das DLCs, elas acrescentam um conteúdo extra, uma parte adicional da história, algo que vai valorizar o seu jogo, vai adicionar conteúdo ao seu jogo, adicionando consigo algumas horas de jogo, alguns minutos. Não são meras vantagens. Apesar do mercado utilizar muito o termo DLC para microtransações, que é uma forma de mascarar isso, é uma forma de deixar isso daí meio que escondido, e acontece muito nos jogos da Capcom, em que eles colocam ali umas skins ou umas coisas diferenciadas assim, dizem que é uma DLC nova,
mas na verdade você está só fazendo uma microtransaçãozinha para mudar algo estético no jogo. Enfim, a questão no momento agora é justamente essa. O mercado está se utilizando dessa nova estratégia porque os jogos estão ficando caros de serem produzidos e estão lucrando pouco. No final, tudo se trata de dinheiro. Os jogos single player, que são os famosos jogos para aqueles que não tem um multiplayer online, ou o multiplayer online não é algo tão concorrido assim, eles agora estão aparecendo com esse esquema de microtransações para facilitar o jogador e facilitar a vida daquele cara que é um casual, que não tem como gastar tempo no jogo, então tempo é dinheiro, ele gasta dinheiro. Mas ao mesmo tempo isso acaba ferindo o outro lado, porque esses jogos single player eles têm vendido menos do que os multiplayers, porque hoje a gente está numa fase competitiva, numa fase e-sport. Então todos os jogos que não tem um foco muito grande no multiplayer têm vendido menos. Quando os caras colocam as microtransações, logo os jogadores percebem as ideias maquiavélicas deles, né? As ideias do desenvolvedor. Na verdade não é nem do desenvolvedor, né? Da equipe de marketing. Inclusive o desenvolvedor disse que depois que o jogo está pronto, eles mandam para a equipe financeira, não é de marketing não, é financeira. Eles mandam para a equipe financeira e eles dizem, olha, acrescenta tal coisa, coloca tal coisa para o jogo render um pouquinho mais. E às vezes eu suspeito que a EA Games ela só tem uma equipe financeira e não tem mais nada, porque ele só é surreal o negócio lá. De toda sorte, a situação atual é a seguinte: as microtransações elas são bem-vindas em certo nicho e são mal-vindas em outro. Só que no nicho em que elas são mal-vindas é justamente onde elas estão mais aparecendo agora e estão fazendo com que os jogos, no caso os single players, né, os jogos para estejam vendendo menos, como foi o caso de Shadow of War. Então fica aí mais uma vez aquela dúvida: será que o mercado vai conseguir dar a volta por cima e continuar vendendo jogos só para nesse formato microtransações, pay to win e coisas do tipo? Ou será que eles vão se reinventar? Se eles vão esquecer essa história de microtransações e focar no que realmente importa, que é o jogo? Ou se eles simplesmente vão parar de produzir jogos só para E como sempre, se você tem alguma opinião sobre o assunto, deixa um comentário, fala comigo nas redes sociais, deixa uma curtida se gostou do vídeo, se inscreve no canal. Eu vou ficando por aqui, uma boa sorte e valeu!